Muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais um dia sensacional de aprendizado, de troca de ideias, de troca de informações com pessoas maravilhosas e de mercado que nós estamos trazendo. Já fizemos hoje, às 5 horas, sorteio de 2 vouchers, que foi sensacional, e saíram para os nossos clientes aqui. Ó. Da 3M saiu para nosso cliente a Insulana, e da HF saiu para Ingrid da Rosa. Tá? Isso foi já um sorteio que foi às 17 horas. E nós vamos ter no final da palestra da nossa querida Dirlene, que hoje ela está aqui novamente com a gente. É uma pessoa que é do nosso convívio aqui, uma pessoa que nós gostamos muito, e eu sempre costumo dizer que ela tem um jeito doce, mas é uma fera, e participa dos treinamentos de nossos funcionários, de lideranças e de novas lideranças, porque aqui nós temos um trabalho de desenvolvimento de novas lideranças também. E ela está junto conosco nesse projeto. A feira está maravilhosa, nós estamos muito satisfeitos com o resultado, agradecendo a vocês demais por estarem conosco e participando, recebendo o nosso representante com tanto carinho na loja. Olha a Dirlene aí, ela já está aparecendo do nosso ladinho. Dirlene, estou contando aqui para o pessoal que está maravilhoso. A gente está nesse momento de feira, esse primeiro dia de abertura, já está superando as nossas expectativas aqui, e nós estamos muito felizes em poder contar com a ajuda de todos. Muito bom. Só estou avisando para eles que nós já tivemos sorteio de vouchers de R$ 400, acredita? Da 3M, HF agora, e nós vamos ter mais 2 de R$ 400 ao final da sua palestra. E junto com ele tem mais coisa, porque a Dirlene tem novidade, eu vou deixar que ela apresente essa novidade, porque ela tem um sorteio especial dela, que ela vai fazer, ao final ela vai contar, ela vai dar 5 prêmios, aliás, ela vai dar 6 prêmios, e um vai ter um acesso direto com ela também. Eu vou deixar ela contar. Mas, no final dessa palestra, nós ainda vamos ter o sorteio de 2 vouchers, um da Docol, outro da HF, a HF está em todas, e mais 6 brindes que a Dirlene vai nos presentear. Dirlene, sensacional. A sua palestra vai contar quem você é. Quem não está aqui vai perder. Vem com a gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada a presença de cada um que está aí. Obrigada a King Ouro pelo convite, a diretoria, gestores e toda a equipe aí de apoio também. Eu me sinto muito honrada, né, de estar participando, compartilhando um pouco da minha experiência com tanta gente e com essa empresa, esse grupo muito especial aí que a gente já presta serviço há bastante tempo, né? É uma parceria de sucesso. Quero deixar para vocês que, né, depois eu não sei se vai ter um espaço para perguntas, mas se não tiver, eu vou deixar o meu WhatsApp ao final. Eu também tenho o meu Instagram, você pode mandar alguma dúvida depois pelo direct também. Fiquem à vontade, tá? Para ter algum contato e se comunicar comigo. Eu vou sempre, o meu método, só para falar, eu faço algumas perguntas. Claro que não é para me responder aqui, mas são perguntas reflexivas, porque as perguntas são as respostas. As perguntas expandem a nossa consciência e nos ajudam no processo de inovação, de criatividade. Então, às vezes, vou fazer alguma pergunta para você anotar, para depois você refletir com você a respeito desta pergunta que for feita, tá? Vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai falar de um tema que eu acredito muito, não só acredito, como considero ele o tema muito estratégico e fundamental para o sucesso de toda a empresa, seja uma micro, seja uma pequena, uma média, uma grande empresa. Esse assunto, gestão de pessoas, ele é extremamente estratégico. E cada vez mais, porque nós vivemos um momento, não só devido à pandemia, mas a própria tecnologia trouxe isso, aonde cada vez mais a gestão de pessoas se torna algo estratégico.
E quando a gente fala de varejo, né, é um assunto que também eu gosto muito. Por quê? Porque eu tive uma jornada dentro do varejo de 10 anos. Eu trabalhei dentro de um grupo varejista grande no Brasil, e ali eu falo que foi o meu maior MBA, foi onde eu mais aprendi sobre negócio, foi no varejo, que foi a Centauro Esportes. Eu trabalhava na área administrativa financeira e ali depois fui para a área de call center e foi um grande aprendizado, né? O mundo do varejo e o mundo do atacado. Vamos lá. Eu quero contar para vocês um pouquinho da minha jornada, mais do que falar de currículo, mas por que eu cheguei até este ponto de trabalhar com gestão de pessoas, de decidir estar dentro das empresas para ajudar líderes e equipes a encontrar a sua melhor versão e, consequentemente, trazer o melhor desempenho para as empresas e uma satisfação para o próprio profissional. Eu comecei a minha carreira muito cedo, né? Eu falo que eu comecei a minha carreira aos 9 anos de idade na área de vendas, só que a minha área de vendas era vender doces na rua para conseguir ir na escola, para conseguir a minha primeira meta. Ali eu aprendi o valor de metas. E depois, formalmente, comecei a trabalhar aos 14 anos. E a minha primeira experiência em gestão, se a gente pode dizer assim, foi aos 19 anos, no meu segundo emprego. Eu tinha umas 6 pessoas, eu trabalhava numa clínica. E aí, hoje eu percebo, né, o tanto de erros e aprendizados que eu tive ali, naquela pequena experiência de alguns anos. Por quê? Porque a gente é colocado na gestão, na maioria das vezes, e as pessoas não são preparadas para isso. Nem o empresário é preparado para gerir. Ele começa na tentativa e erro e vai fazendo a gestão. E a gente vai no acerto e no erro também aí. E aí depois eu fui trabalhar na PUC, fiquei lá 6, 7 anos na área de processos, e aí eu fiquei trabalhando mais sozinha. Foi quando eu fui para o grupo varejista Centauro Esportes, onde eu fiquei por 9, quase 10 anos, e aos 27 para 28 anos eu assumi a minha primeira gestão, assim, né, encorpada, que eu me tornei coordenadora encarregada, e aos 30 eu assumi a gerência financeira do grupo da Centauro Esportes. E aí foi quando eu vi, falei, caramba, eu não sei, ou sei muito pouco de gestão. Sou formada em administração, mas aí a gente vai ver que a realidade é diferente, inclusive, do dia a dia dentro de uma escola, do que nos passa. Por muitas vezes, eu fiquei desnorteada entre as demandas de cima, as demandas do lado. Era varejo, então muitas lojas, tinha muita demanda das lojas, as demandas da equipe. E foi aí que eu comecei a cometer os meus primeiros erros de gestão, que hoje são aprendizados, e também aprender sobre gestão. E foi aí que eu aprendi que a minha saída mais inteligente seria investir em pessoas. Eu já tinha uma cabeça muito forte para processos e tecnologia, achei que só aquilo poderia fazer esse movimento, mas eu vi que o fundamental era eu aprender a trabalhar com pessoas. E só quando eu aprendi, de fato, a trabalhar com pessoas, realmente a minha forma de gestão começou a escalar e ter resultados melhores. Então, eu fiquei na Centauro nesse cargo mais ou menos uns 5 anos, até que eu fui convidada, né? A Centauro, para quem não sabe, ela é de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Hoje ela está em São Paulo, mas eu vim para o Rio de Janeiro, e nessa jornada do Rio de Janeiro, para assumir uma outra empresa numa operação de call center em 18 lugares no Brasil.
eram mais de 100 pessoas, e aí que eu vi que eu precisava mais ainda entender de pessoas, porque eu tive que aprender a fazer gestão à distância, não, que é mais complexo ainda. Como você tirar o... Oi? Ah, desculpa. Só um minuto, gente, eu me encostei aqui no... E aí foi quando eu aprendi muito mais sobre pessoas, sobre lidar com as pessoas em relação a essa necessidade de gestão à distância. Fiquei neste grupo por 14 anos, né, 10 anos, quase 10 anos na operação de call center, depois nós centralizamos Rio e São Paulo, e depois fiquei mais 5 anos dentro desse grupo, atuando em outra diretoria, que era administrativa financeira, mas eu já tinha high performance paralelo há 8 anos, e tudo começou... Por que eu estou contando a minha jornada? Porque o meu próprio interesse em desenvolvimento de pessoas começou através da minha própria necessidade, da minha carência. E eu falo que eu aprendi 3 erros fundamentais que eu queria passar, que eu quero passar para vocês, para que ninguém, se você comete, não cometer mais. Foram vários erros, mas esses são os fundamentais para mim. Ser centralizadora, achando que ninguém faria aquilo que eu fazia na época melhor do que eu. Então, no início e até na metade, eu era muito centralizadora. E eu queria, por quê? Porque eu não confiava nas pessoas. Eu vou falar um pouco mais disso sobre confiança. Então, eu vivia sobrecarregada, apagando incêndio, trabalhando na urgência e não trabalhando no importante. O outro erro que eu cometi, que me trouxe aprendizados, é querer que todos trabalhassem da forma como eu trabalhava, como se eu fosse perfeita. Pelo fato de acreditar que eu era uma gestora, eu acreditava que eu poderia saber ou sabia mais do que os outros e que as pessoas tinham que trabalhar no meu formato. E aí, o terceiro aprendizado é acreditar. Esse, gente, é o mais, assim, dos erros, eu falo que é o mais forte, o que me ajudou mais a crescer. Eu acreditava que eu ficar falando na cabeça das pessoas, elas iam corrigir seus erros, elas iam melhorar. E eu vejo muito esse erro ainda, né, nos meus trabalhos com líderes, que o líder fala assim, mas eu já falei com fulano, eu já falei 10 vezes, já falei 20 vezes, falei dessa forma. Por quê? Porque a gente acredita na gestão que ficar falando na cabeça da pessoa vai trazer mudança. Só que o ser humano, ele é mais complexo no processo de mudança, todos nós. Então, só falar não funciona. Então, esses são os 3 erros que eu queria passar para vocês, que eu cometi e que, se você comete, está na hora de começar a corrigir. E aí, dentro de todo erro, a gente tem um processo de aprendizado. E o meu processo de aprendizado, é que a delegação bem estruturada, né? O que é uma delegação pensada, organizada? Ela ajuda você a escalar seu negócio, escalar as atividades, trazer mais performance. O outro aprendizado que eu tive a partir desses erros, eu resumo na palavra confiança. Confiança é tudo em gestão. Eu tenho que confiar nas pessoas, no meu time, naquelas pessoas que estão ali comigo. Se eu achar que aquelas pessoas não servem, não são boas, que eu não tenho que passar para elas, eu tenho 2 soluções: ou trocar a pessoa ou desenvolver a pessoa se ela quiser ser desenvolvida. Mas eu preciso confiar no meu time. Imagina quando a gente vê um jogo de vôlei, um jogo de futebol, não entendo nada de futebol, mas eu observo o técnico ir para o meio do campo lá fazer as correções, porque ele não confia no time.
Ele pode até fazer os ajustes depois, como se fosse uma reunião que ele faz no intervalo, mas ele precisa confiar no seu time. E, por vezes, a gente percebe líderes com baixa confiança no time. E aí eu falo com você, comece a confiar primeiro em você, para depois, né, gerar sua autoconfiança, para confiar nas suas pessoas. A confiança é o que vai trazer essa possibilidade de delegação e, inclusive, de você crescer e escalar seu negócio. Senão, você não consegue crescer. Você vai estar sempre sobrecarregado, apagando incêndio e não fazendo o que é importante, o que é estratégico. Seja você o dono de um negócio ou seja você um líder, um supervisor, um coordenador, um gerente, um diretor que esteja dentro de uma empresa assistindo hoje essa palestra. E o terceiro, e não menos, ou talvez mais importante aprendizado, é que as pessoas só mudam quando elas percebem o sentido daquilo que elas fazem, ou o sentido do que está sendo feito. A nossa mente, o nosso cérebro, ele é muito inteligente, mas ele também é totalmente programado. E por ser programado, ele pode ser inteligente ou não. E eu posso... tem muitas pessoas que trazem muitos paradigmas, muitos medos, e por isso elas criam barreiras para mudar. E aí que não funciona eu só falar. Porque tem um sistema ali funcionando na cabeça daquela pessoa, na mente daquela pessoa, que você não tem comando ainda sobre esse sistema. E você pode estar me perguntando, nossa, e agora? Tô lascado, tô lascada. O que eu faço para ajudar as minhas pessoas a melhorar ou a mudar? Trazer autorresponsabilidade através da expansão da consciência. E como eu expando consciência, no lugar de ficar falando na cabeça das pessoas, aprender a fazer perguntas abertas para as pessoas, né? Por que você está fazendo isso? Para quê? Como? Quais impactos? Aonde isso vai levar? O que você aprende com isso? Isso é o caminho para a gente começar a pensar e começar a mudar. E tem uma outra coisa nisso de dar sentido, eu passei uma atividade para alguém, eu preciso dizer para que aquela pessoa, para que eu estou pedindo aquilo, para que é importante a pessoa fazer aquela atividade. Pode parecer no início algo difícil ou algo chato, mas tudo é hábito na vida e você pode sim criar esse hábito construtivo de fazer perguntas e dar sentido ao que as pessoas fazem. Então, por quê? Porque eu tentava mudar, eu implantei muitos projetos e eu queria que as pessoas mudassem apenas na fala. Quando eu aprendi essa jornada, esse caminho de dar sentido àquela mudança, para que nós estamos fazendo isso? Para que eu estou implementando uma nova rotina? Para que eu estou modificando o seu horário? As pessoas começam a entender aquilo que precisa ser modificado e aí começa a ter um sentido na vida dela e ela vai ter mais vontade ou pelo menos um interesse de começar aí a fazer a mudança. E falando em mudança, eu não poderia passar sobre esse tema, que eu falo que é um tema que dá mais uma palestra, mas que ele tem relação com o que a gente está falando sobre gestão de pessoas, que é o chamado mundo VUCA, que ele tem tudo a ver com essa mudança de gestão que cada vez mais o mundo vem nos impondo as empresas e os gestores. Não só pela própria pandemia, que acabou obrigando a fazer várias mudanças que, de repente, a gente vinha até procrastinando, como o próprio trabalho, às vezes, à distância, mas também o próprio movimento 4.0 aí, que vinha da transformação digital, que
vem pedindo uma mudança nos modelos de gestão. Então, o que é esse negócio de mundo VUCA, Dirley? Primeiro, um mundo volátil. O que é ser volátil? O que você tem hoje pode mudar. Tudo pode mudar de uma forma muito rápida. É muito comum a gente acreditar que, se eu quero um resultado diferente, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. Eu vou continuar pedindo para as minhas pessoas, ou eu vou continuar gerindo as minhas pessoas da mesma forma. Só que as coisas estão mudando com muita rapidez. A outra questão do mundo VUCA é que o mundo e a vida, ela é incerta. O que você pensava ontem, o que estava preparado ontem, o que estava programado ontem, algum evento pode modificar tudo isso. Isso é muito claro diante do que o mundo está passando e do que o nosso país está passando frente à pandemia. Quanta incerteza em relação a isso. Mas não para a gente apegar à incerteza, e sim para a gente aprender a lidar com a incerteza à medida que eu tenho consciência que ela faz parte da vida. E se ela faz parte da vida, ela faz parte dos negócios. E se ela faz parte dos negócios, ela faz parte da gestão. Então, um bom gestor, ele precisa saber lidar com a incerteza. A outra é a complexidade. Está tudo interligado, nós somos sistêmicos. E não é sistêmico de tecnologia, é sistêmico de interconexão. A maior prova disso é a própria Covid, que mostra que um vírus que veio de um outro lugar, de um outro país, e que está impactando até hoje e que vai multiplicando isso. Imagine essa mesma complexidade para um lado positivo. Se a gente começa a olhar essa interligação sistêmica que a gente tem em propiciar coisas, estratégias construtivas, comunicação construtiva, relacionamentos construtivos, como que a gente multiplica isso positivamente? Essa complexidade é a gente entender que está tudo interligado. Então, o que é isso? Se eu mexo uma peça aqui, aqui no escritório onde eu estou fazendo, isso vai refletir em outros locais. Quando eu estou conversando aqui com vocês, algo que eu trago aqui vai refletir no sistema de vocês de alguma forma. Então, essa complexidade, a gente tem que ter muita consciência na gestão que uma mexida de uma peça no nosso time, no time de vocês, de uma pessoa, ela vai ter reflexo no sistema. O outro ponto é a ambiguidade, né? Se a gente olha, nós temos lua e sol, dia e noite, alegria, tristeza, é tudo ambíguo, certo, errado. Então, essa ambiguidade faz parte da vida, faz parte, se faz parte da vida, faz parte dos negócios, faz parte do dia a dia da gestão. E eu saber lidar com essa ambiguidade é saber lidar com as crises, inclusive. É saber preparar a minha equipe, o meu time, para lidar com essa complexidade e ambiguidade, de que existem dois polos. Não tem só o polo da crise, tem o polo das oportunidades. E aí, aquele gestor que, quando começa um momento de crise, ele foca só no polo da crise, ele leva toda a equipe para esse mesmo polo. E existe o polo da oportunidade dentro dessa ambiguidade. Então, a gente tem que promover dentro da cabeça das pessoas, que a gente chama de mindset, essa visão desse outro polo, esse polo da oportunidade. Então, é muito importante ter o conhecimento do mundo VUCA, porque ele faz parte da vida e a gente para de brigar contra a realidade e
passa a ser criador dentro do contexto real. Algo também que eu não posso deixar de passar para vocês é sobre o reflexo da transformação digital na gestão das pessoas. Como eu falei no início, a mudança não veio da pandemia só. A mudança, ela já vinha acontecendo. E muitos gestores resistentes a essa mudança. O reflexo dessa mudança nas pessoas tem reflexos positivos e também tem reflexos negativos que precisam ser corrigidos no dia a dia de uma gestão. Dirlene, o que são os reflexos positivos e negativos na gestão? Positivos são vários. Você consegue escalar, você consegue otimizar, ser mais produtivo se você utilizar a tecnologia a seu favor e a favor das suas pessoas. Imagine se a gente não tivesse a internet com essa questão toda da pandemia, muitas empresas precisando trabalhar à distância e não só, entregar os seus produtos, né, fazer a venda de seus produtos de uma forma online. Não é tanto, às vezes, no material de construção, mas também precisou passar por isso. Então, a tecnologia, a transformação digital é muito construtiva em vários aspectos dentro da gestão e do mundo dos negócios. Mas ela trouxe também algumas questões difíceis para a gestão e para os líderes. Estudos mostram que as pessoas, tanto os líderes, gestores, empresários, quanto a própria equipe, nunca estiveram com tantos problemas de foco. As pessoas andam desfocadas, desconectadas e distraídas. Como desconectada se o digital conecta, mas ao mesmo tempo tem um excesso de informação aonde as pessoas se perdem, os profissionais estão se perdendo no meio de muitas informações, inclusive os líderes. As pessoas querem consumir muitas coisas, não conseguem focar e priorizar, fora as distrações nas redes sociais. Não sou contra as distrações, pelo contrário, das redes sociais, mas a gente tem que ter horário, tem que ter disciplina no uso desses recursos que, se bem usados, são importantíssimos. Outra coisa legal aí é do positivo da transformação digital, que hoje não dá para ter desculpa de quem quer que seja que está desatualizado. Por quê? Porque tem tanto conteúdo gratuito nas redes sociais, mas é tanto conteúdo. Eu mesmo, dentro da minha atuação, eu dou conteúdo toda semana, quase toda semana tem live, e N outros profissionais. Você acha conteúdo de baixa qualidade? Sim, mas tem muita coisa boa dentro das redes sociais, nesse caminho da transformação digital, que faz com que os profissionais possam estar mais atualizados. Hoje, tanto uma equipe quanto um gestor que fala que está desatualizado é muito mais por falta de interesse do que por disponibilidade de recurso. E aí, a gestão, ela precisa promover esse estímulo ao seu time para fazer cursos, para assistir uma palestra, para assistir uma live, assistir um workshop, que tenha relação com aquilo que a pessoa está fazendo, que possa ajudar o crescimento desse profissional. É muito conteúdo, é muito recurso que tem aí, pago e gratuito. Então, eu queria trazer essa consciência também para vocês sobre a atualização profissional, porque isso é fundamental para que o teu time e vocês estejam atualizados para essa nova realidade que vai ser cada vez mais rápida. E aí tem algo que eu descobri isso
no dia a dia. Isso eu não aprendi em faculdade, aprendi um pouco como coaching, no coaching, como coach, na minha primeira formação. O peso dos valores. A gente entra dentro das empresas e tem lá os valores escritos. Tem empresa que nem sabe quais são os seus valores. E eu quero aqui possibilitar para vocês uma reflexão da importância dos valores e o que isso tem e como isso tem relação com a gestão de pessoas. Valores é o que nos move. Os valores, eles são tudo aquilo que você não abre mão. É o que te dá força para continuar mesmo diante das adversidades. São os valores são como o alicerce de uma casa. Ele dá essa estrutura. E aí a gente coloca na plaquinha lá tudo lindo, maravilhoso, os valores, ou nem sei quais os valores que eu quero ali para minha loja, que é importante. Sua loja pode ser de pequenininha, não tem problema. Mas você precisa perguntar quais são os valores fundamentais aqui na minha loja. Na minha loja grande, na minha loja pequena, no meu estabelecimento, não importa. Quais são os valores? Por quê? Porque a gente contrata as pessoas de forma errada, inclusive promove as pessoas de forma errada, principalmente por esses dois aspectos. Esse que eu vou falar agora e o próximo. Porque eu contrato pessoas que estão desconectadas dos valores fundamentais. Se, por exemplo, dentro de uma organização, um dos valores é inovação. Se eu contrato pessoas resistentes a mudanças, inflexíveis, eu vou ter problemas em relação à inovação. Não, ok, eu abro mão de inovação. Valor para mim, dentro da minha empresa, é transparência, verdade, transparência. Então, se é transparência, um erro que alguém cometeu, ele não pode ter medo de te passar um erro. Por quê? Porque ele precisa trazer, olha, fulano, eu errei aqui, né? Fiz dessa forma, estou te comunicando para a gente corrigir, ou eu já corrigi e fiz isso. Quando um valor é de transparência, ele é fundamental para uma empresa, eu tenho que possibilitar que as pessoas sejam transparentes. Eu tenho que possibilitar, inclusive, ouvir as pessoas. Então, eu ter clareza de quais os valores que norteiam o meu negócio, a minha empresa, a minha área, a área que eu estou gerindo ali, é muito importante. É importante para você contratar as pessoas de forma correta, é importante para você promover as pessoas e é importante para você trazer algo hoje que é ouro dentro das empresas chamado engajamento. Pertencimento e engajamento. Pessoas com valores muito desconectados, é difícil que elas engajem na mesma linha. Eu posso ter uma personalidade diferente, não é isso que eu estou falando. Eu posso ter pensamentos diferentes, e isso é importante. Eu tenho que ter pessoas com personalidade diferente, pensamentos diferentes, mas valores conectados. Os valores precisam ter conexão. E aí, a cultura organizacional. Porque a gente acha que questão de cultura organizacional é uma questão, né, de grandes empresas ou multinacionais. A cultura organizacional é o que a tua empresa comunica, principalmente dentro. E ela tem muito a ver com os fundadores da empresa, tá? Com quem fundou aquele negócio ou quem está levando aquele negócio. Ela é muito forte dentro de um negócio. E aí, se eu também não trago pessoas ou trago pessoas com muita desconexão com a minha cultura, por exemplo, uma cultura organizacional aonde
o olhar para o humano, o olhar para as pessoas é muito forte, se eu trouxer um profissional que ele só olha o resultado ou a parte técnica e a pessoa não está dando certo, ele já quer trocar todo mundo, ou ela não tem paciência, não sabe ouvir, é uma pessoa que está desconectada da cultura organizacional. Você pode até recuperar essa pessoa, mostrando que é importante isso dentro daquela cultura, para que ela tenha uma oportunidade de realmente se adequar. E tem profissionais que simplesmente não vão se adequar à cultura organizacional. Existem várias comunicações que estão dentro de uma cultura organizacional e que essa cultura ela precisa ser respeitada, os valores e a cultura, porque ela que move a empresa a um destino. Não importa, de novo, o tamanho da sua empresa. Pergunte para você, o que eu estou permeando, que eu estou comunicando aqui dentro dessa empresa? O que é importante? O que se movimenta dentro dessa cultura organizacional? Eu até fiz um ponto aqui, né? A cultura organizacional é responsável por reunir os hábitos, comportamentos, crenças, valores éticos e morais, as políticas internas e externas de uma empresa. Inclusive a cultura organizacional, aqui a gente está falando de gestão de pessoas internamente, mas ela tem impacto com os fornecedores, ela tem impacto com seus clientes, então ter clareza disso. Agora, voltando para o nosso tema, como eu uso a cultura na contratação das pessoas. Eu preciso olhar quais os hábitos que eu quero que os profissionais que entram dentro da minha empresa tenham. Quais os comportamentos, quais os valores éticos e morais que são importantes dentro desta organização que esses profissionais precisam trazer? De novo, não estou falando de diferenças de pensamento, não estou falando de diferenças ideológicas, não estou falando de diferenças de personalidade. Isso é multidisciplinar, é multipotencial, é importante. Mas a gente está falando de questões de valores, de crenças e de comportamentos. E aí isso tudo para trazer para vocês a reflexão que o modelo de gestão mudou. Mudou, gente. Não adianta eu persistir e falar, sempre foi assim, ou eu sou desse jeito. E esse modelo de gestão mudou para todos. Hoje, por exemplo, todo profissional, todo gestor precisa entender de pessoas. Não adianta o cara falar assim, eu sou de TI, eu entendo de máquina. Sinto muito, meu amigo, você precisa entender de gente, porque é gente que vai ali programar, é gente que vai vender, às vezes, o seu trabalho, é gente que vai apresentar, é gente que vai te solicitar algum sistema. Então, você precisa entender de gente. Eu sou um financeiro. Eu fui financeira há muitos anos. E uma coisa que eu entendia era, para eu ser uma financeira espetacular, eu precisava entender de gente. Eu negociava com bancos, eu precisava que a minha equipe tivesse alta produtividade, eu negociava com os meus pares, porque eu precisava que os meus pares também tivessem alta produtividade para os resultados da empresa crescerem cada vez mais. Então, eu precisava entender de gente. Hoje não dá mais para nenhum gestor falar, eu não gosto de gente, eu não entendo de gente. Se você não gosta de gente, eu não entenda de gente, está na hora de aprender. Isso é fundamental hoje. O modelo de gestão mudou. As pessoas, e principalmente essas gerações mais recentes, ao mesmo tempo que elas tomam decisões rápidas, elas querem conexão, elas querem fazer coisas que têm sentido. E aí, se eu não sei olhar para a gente, trabalhar com gente, entender de gente, eu não vou saber comunicar com esse público e trazer o melhor dele. Mas entender de gente é em qualquer
faixa etária ou qualquer geração. E para isso a gente precisa o tal de quebrar os paradigmas, mudar. Como que eu quero que o meu time mude, né? Que o meu time faça mudanças? Às vezes eu escuto isso, Dirlene, nossa, eu estou tentando implementar uma mudança, eu estou tentando fazer alguma coisa e meu time não muda. Aí, quando eu vou conversar com o gestor, ele está cheio de paradigmas. Ele está cheio de paradigmas e ele quer que o time dele faça mudanças. Você precisa primeiro mudar para que o teu time mude, porque a equipe ela vai perceber o seu processo de mudança e a maioria vai caminhar com você. Claro que uma parte vai ficar ali, aí você vai ter que tomar uma decisão em relação a isso, porque sempre tem alguém resistente que vai decidir que não quer mudar, e aí você realmente não tem que salvar isso. Tentar salvar aquela situação e, às vezes, fazer uma troca. Mas é preciso quebrar os paradigmas. O primeiro paradigma é passar a entender de pessoas, é passar a extrair o melhor das pessoas, é passar a confiar nas pessoas, mas fazendo gestão, não delargação, que eu falo, né? O pessoal fala que delega, não delega, eles delargam. Então, há um movimento diferente, onde o gestor precisa pensar diferente. E aí, dentro desse movimento de mudança, eu quero passar para vocês, que eu anotei aqui, 7 passos fundamentais para uma gestão colaborativa e de alta performance, que ela traga para vocês, além da colaboração, também a performance. E nessa questão da mudança, alguns que já me conhecem aí pode já ter ouvido esse conto que eu vou falar aqui para vocês, contar, mas eu acho ele muito importante na mudança. Existia um rei, vou tomar uma água aqui. Existia um reinado e tinha um rei muito poderoso. Muito poderoso. E esse rei, ele ganhou de presente 2 pássaros, um falcão, 2. E aí, falaram com ele que esses pássaros tinham muito potencial, ambos com muito potencial, muitos recursos, e que ia trazer muitas alegrias para ele. O primeiro pássaro, um deles, saiu voando muito, voava alto, rastreava possibilidades e etc. O segundo ficou travado num galho de uma árvore do reinado. E aí eles faziam de tudo para tirar esse pássaro ali e nada funcionava, nada funcionava. Ele trouxe especialistas, bruxos, etc. Nada funcionava. Coisas técnicas e aquele pássaro continuava no galho. Até que lá o capataz dele falou assim, tem uma adestradora aqui de animais, aqui do lado, numa fazenda, e que ele adestra outros bichos, não é pássaro, mas vamos tentar. E aí o rei falou, que isso, eu gastei milhões. Prestem atenção que às vezes a gente faz isso dentro das empresas. Eu gastei milhões, eu fiz isso, fiz aquilo, e nada, o pássaro não saiu do lugar. Aí, vou fazer a última tentativa. Aí chamaram o adestrador. O adestrador, com um dia, fez o trabalho lá com o pássaro. Aí, a hora que o rei viu o segundo pássaro voando, falou, o que esse cara tem de especial que fez isso? O pássaro não voava igual os colaboradores, às vezes, das nossas empresas. E aí chamaram o adestrador para perguntar para ele o que ele tinha feito de diferente. Aí o adestrador falou assim, como diz lá em Minas, né? Uai, fiz nada demais.
Apenas cortei o galho. Quando eu cortei o galho, ele tinha duas opções, ou cair ou voar. Ele decidiu voar. E é isso na gestão que a gente precisa fazer esse movimento de mudança, tanto com cada um de vocês, quanto com as pessoas que estão com vocês. É fazer essa reflexão em que galho eu ando abraçado que não está permitindo a minha área crescer, o meu departamento crescer, o meu, né, para os empresários, o meu negócio crescer. Em que galho eu ando preso? Que é os paradigmas. Da mesma forma, o meu time, que estão, aquelas pessoas que estão lá abraçadinha no galho, né, não querendo sair dali. Eu preciso ajudar que essas pessoas voem. Às vezes eu tenho que quebrar o galho. Aliás, a gente às vezes aprende mais quando quebra o galho, porque como o adestrador falou, eu quebrei o galho, ou ele saía voando, ou ele caía. E aí, quero compartilhar com vocês 7 passos para uma gestão colaborativa e de alta performance. Vamos lá. O primeiro passo é a gente falar sobre definição de perfil. O que é esse negócio de definição de perfil? Isso também vale para qualquer tamanho de empresa, gente. Definição de perfil é o que eu quero do meu time. O que eu espero das pessoas que trabalham comigo? O que é inegociável? O que é importante e relevante para mim? Começa com valores, lembra da cultura. E aí, aqui nós temos esses 4 pontos que eu posso indicar para vocês como essenciais, tanto na contratação quanto na promoção de pessoas e até no desenvolvimento. O primeiro é muito comum. Todos vocês olham isso. Experiência. Eu quero saber quanto tempo de experiência tem. Aí, dentro da experiência, tem, às vezes, a escolaridade. Eu quero saber o que a pessoa estudou. Só que eu nem sempre olho para os 3 componentes abaixo. Competência. Competência não é talento. Competência, ela é desenvolvida. Eu posso ser competente em várias coisas. Talentosa, não. Por exemplo, eu não tenho talento para música, eu não tenho talento para desenho. Eu posso até fazer um curso de música, tocar algum instrumento, eu vou tocar razoável, mas eu não vou ser excelente, porque não é o meu talento, tá? Mas eu posso ser competente, desenvolver algumas competências. Por exemplo, competências. Disciplina é uma competência, foco é uma competência. As pessoas falam, nossa, eu não tenho foco. Não tem, porque você, até hoje, escolheu não ter foco. Porque foco é uma competência a ser desenvolvida. Eu sou indisciplinado ou indisciplinada. É uma competência. Eu sou desorganizado. Ou eu não sei ouvir as pessoas. Ou eu sou impaciente. Paciência também é uma virtude e uma competência que pode ser desenvolvida. E aí a gente tem também o comportamento. Quais os comportamentos eu quero aqui dentro? Por isso que é importante, às vezes, uma política, não é nada que trave comportamento, mas é a regra do jogo ali em relação ao que é importante. Por exemplo, trabalho com clientes, comportamento, cliente entrou dentro da loja, você precisa parar o que você está fazendo e dar um bom dia, boa tarde para o cliente e perguntar para ele, né, o que você pode ajudá-lo. Isso é comportamento. Então, eu tenho que contratar, desenvolver e promover, quando eu vou fazer esses 3 movimentos dentro do meu negócio ou da minha área, olhar a experiência. Às vezes eu pego até uma pessoa sem experiência, mas ela tem competências, tem comportamento e tem valores. É muito mais fácil de você desenvolver.
inclusive experiência e competência. Agora, comportamento e valores, eu vou dizer para vocês, é possível, mas dá muito mais trabalho, muito mais trabalho. Então, se você quer ter um time de alta performance, se você quer ter um time que está em constante colaboração, defina com clareza a experiência, a competência, mas também o comportamento e os valores essenciais que permeiam ali dentro da tua área, ou departamento, ou dentro da tua empresa. O segundo passo, que tem a ver com o primeiro, é o mapeamento das competências que eu estava falando. Existem uma série de competências, mas, de novo, se eu trabalho com vendas, quais são as competências de um bom vendedor? Ou um atendente de balcão de loja? Ele tem que saber ouvir, ele tem que saber perguntar, ele tem que gostar de gente, ele precisa ter um bom relacionamento interpessoal, ele tem que ter uma comunicação razoável. Isso são algumas competências que eu, Dirlene, exigiria ou analisaria para contratar alguém que vai trabalhar com os meus clientes. Porque são competências essenciais para vender e para atender bem. Então, quais as competências? Eu estou com gente que está desalinhado com as competências essenciais, não precisa mandar embora, mas você precisa desenvolver. Você precisa desenvolver a pessoa naquelas competências. Eu tenho alguém no meu negócio que ele cuida do dinheiro da empresa. São outras competências. Tem que ter controle, tem que ser uma pessoa disciplinada. Aí já a comunicação, ela é importante, mas já não é tão relevante. Tem que ter uma boa comunicação, mas não é o ponto alto, tá? Mas tem que ser controlado, disciplinado, organizado, organizada. Então, eu tenho que ter clareza de quais as competências eu preciso para cada função ali. Porque isso tudo que eu estou falando com vocês vai facilitar o seu dia a dia como gestor. Uma pergunta para deixar para vocês, né? Para refletir e já começar a fazer o dever de casa aí no final de semana para entrar a segunda já olhando. O que eu preciso desenvolver na minha equipe? Ou o que eu preciso trazer? Quais as competências essenciais para quem vai executar a função X, Y, Z na sua empresa? O passo 3... e é onde a gente esquece, a gente vacila, chamado tal do recrutamento e seleção. Se você quer montar o melhor time, a primeira coisa é a porta de entrada. Eu tenho que saber, de novo, lá no esporte, né? Quando um técnico de futebol, um técnico de vôlei vai montar o teu time, ele escolhe o time a dedo. Ele tem clareza, por isso que eu tenho que ter clareza do perfil que eu quero, as competências que eu quero, mais aqueles pontos, valores, comportamento, para aí sim eu ir a campo e buscar profissionais não perfeitos, não tem ninguém perfeito, mas profissionais que tenham relação tenham aproximação com aquilo que eu desenhei, com aquilo que eu defini. Então, recrutamento e seleção não é só fazer testes, isso, inclusive, no momento de uma entrevista, porque tem empresas que não têm ainda estrutura para ter um RH ou para ter aplicação de um teste muito rebuscado, etc. Mas você pode fazer recrutamento e seleção a partir do momento que você sabe qual o perfil das pessoas que você quer no seu time, e você tem clareza de valores, de cultura, você tem clareza dos comportamentos essenciais, das competências essenciais para aquela função. A gente sempre olhar para a função, cada função demanda questões diferentes, tá? Para quê? Para que você comece a colocar dentro do seu negócio pessoas que vão levar com você, vão remar junto com você, não remar contra. Porque, às vezes, uma pessoa ela é boa para uma área ou para uma empresa e não funciona em outra.
Não quer dizer que a pessoa é errada, ela não funciona ali. Então, eu tenho que trazer pessoas que tenham correlação com aquilo que eu estou querendo. O quarto passo, que a gente chama de mapa de perfil. Hoje tem várias ferramentas, eu mesmo uso elas nas empresas, mas como eu disse, tem empresa que de repente não tem estrutura para fazer um mapeamento de perfil usando uma ferramenta. Mas você pode fazer o mapa do perfil seguinte: valores, competências, experiências. Numa coluna, você lista tudo que você quer. Na outra coluna, numa folha de papel, você, na hora que vai entrevistar o profissional, você anota do outro lado e depois você faz um balanceamento entre aquilo que você desenhou versus aquilo que você captou daquela pessoa. No momento da entrevista, tome muito cuidado com a pessoalidade, seja mais neutro. O mapa de perfil e tudo isso que eu estou falando não serve só para a entrada de pessoas, serve inclusive para a promoção. Quantos gestores, e aí eu falo em todos os níveis, supervisão, coordenação, gerência, diretoria, às vezes, que estão trabalhando equivocadamente, de forma errada, com seus times, porque foram promovidos fora do perfil aproximado do que a empresa precisava. Ah, o cara é tecnicamente bom, vende muito, ou isso, eu vou dar uma oportunidade para ele, mas eu não avaliei se ele tinha os comportamentos essenciais para aquela vaga que ele está assumindo, se ele tem os valores e se ele tem algumas competências, pelo menos potencial, porque de repente alguém está sendo promovido, ele não vai ter os resultados ainda, ele tem potencial, mas eu preciso analisar se ele tem o potencial para assumir aquilo que eu estou passando para ele. E isso aqui também é um workshop, tá? Mas eu não quis deixar de passar para vocês, que é muito importante, que é um método chamado liderança situacional. A gente dá isso dentro dos treinamentos de liderança, nos workshops, mas aqui já dá para você ter uma visão legal. Quando eu quero fazer gestão, eu acho que todo mundo é igual, eu vou fazer gestão de uma forma única. Para cada situação, eu tenho que ter uma forma, e essa situação tem relação com o nível de maturidade daquele profissional. Então, uma pessoa que já é muito competente, ela tem competência alta, tá? Ou seja, ela trabalha muito bem, mas ela, de repente, tem um comprometimento baixo, ela tem uma dificuldade ali comportamental, vamos dizer assim, eu preciso dar mais motivação para ela melhorar. Aí motivação não é só de falar gente, que legal, parabéns, não é isso. Motivação de ajudá-la a criar um comportamento melhor. Se eu tenho alguém no meu time que ele tem pouca competência, ou seja, inexperiente, e ainda tem baixo comprometimento, e eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que acompanhar de perto e eu tenho que treinar. Não adianta eu falar assim, vai saber, deleguei, passei, se vira. Não vai fazer, não vai acontecer. Por quê? Porque falta competência e ainda falta comprometimento. Agora, esse é o caso mais crítico, que inclusive eu falo com os líderes, eu falo, líder não está para salvar, está para desenvolver. Isso aí você tem que ligar já a lanterna amarela se você tem alguém no teu time que tem pouca competência e baixo comprometimento, tá? Porque é uma pessoa que vai te dar bastante trabalho. Às vezes vale a pena se a pessoa quer. Se a pessoa estiver dedicada, ela consegue melhorar a competência e o comprometimento. Aí você tem alguém que ele tem pouca competência, né, pouca experiência, mas é extremamente comprometido, disponível, dedicado, chega muito cedo, sai muito tarde, está sempre, quer aprender, interessado.
essa pessoa vale muito a pena investir, porque tem altíssimo comprometimento. Às vezes é melhor você trazer alguém com alto comprometimento do que com pouca competência, a não ser que seja uma função muito especializada, e você desenvolver a competência, que é aquilo que você precisa ter supervisão e controle sobre as atividades daquela pessoa, até que ela esteja competente o bastante. E, por último, o ideal, o mundo lindo, né, que a gente sonha, que é o profissional que sonha e que é real, porque tem em todas as empresas, pessoas com alta competência e alto comprometimento, ou seja, tem um comportamento exemplar e também tem competência alta. Essa é o único grupo que eu posso delegar com mais tranquilidade. Não adianta eu falar assim, eu contratei alguém, eles têm que fazer. Eu tenho supervisor, ele tem que se virar. Eu tenho coordenador, tenho gerente para fazer isso. Ou eu tenho equipe para fazer isso. Isso é uma ilusão, porque mesmo nos níveis de gestão, você vai ter gente com competência alta, comprometimento baixo, você vai ter gente com pouca competência ou alto comprometimento, e você precisa apoiar, acompanhar, treinar e fazer gestão, que é o controle aqui. Agora, se eu tenho alguém já neste nível, com as duas características, eu posso delegar muito mais. O ponto é que quando a gente chega com as pessoas nesse nível, eu vou lá e vou promover. Aí aquela pessoa que era competência alta, comprometimento alto, ela continua com comprometimento alto, mas às vezes a competência vai cair, porque ela está assumindo um novo desafio, então eu tenho que ter paciência de desenvolver aquela pessoa. Porque, por exemplo, uma pessoa técnica ou um vendedor que foi promovido a líder, ele tinha competência alta, comprometimento alto, ok? Só que agora eu promovi, ele passa a não ter mais comprometimento. Ele tem alto comprometimento, mas ele já não tem tanta competência alta. Ele tem a competência técnica, mas ele não tem a competência da liderança. Por isso, até a King Ouro faz esse trabalho muito bacana de você trabalhar as pessoas antes, nos conceitos e nas estratégias de liderança, antes de promover. Isso aqui, gente, é fundamental. Se eu fosse falar assim, isso aqui é o passo a passo de uma boa gestão. O passo 6, e que alguns líderes morrem de medo, é o chamado feedback. Tem pessoas que saem de uma empresa sem nunca ter recebido um feedback. O líder vai ficando insatisfeito e manda embora. O feedback é o maior ou mais rico processo de desenvolvimento profissional gratuito. Você não precisa de treinamento para dar feedback. Agora, tem uma estrutura de feedback, que eu vou até falar aqui com vocês de alguns pontos que são importantes, porque o feedback, galera, ele precisa ser construtivo, porque ele tem que criar 2 elementos, o feedback. Ele tem que trazer mudança, primeiro ele tem que trazer autorresponsabilidade e consciência, e depois ele tem que trazer mudança, senão fica blá, blá, blá na cabeça do outro, e aí você fala que está falando 500 vezes e a pessoa não mudou. Tá? Tem gente que não muda porque não quer, decidiu que não quer, vai falar com você que quer e não quer. Mas a maioria quer mudar e não sabe como mudar. Então, o processo de feedback é fundamental. Tem vários modelos de feedback, mas aqui eu não, até pelo tempo eu não vou passar o modelo, mas vou passar alguns pontos principais do feedback. Falar sobre o fato ocorrido com clareza e objetividade, mas com forma, tá, gente? No feedback, a gente não pode criar raiva no outro. Raiva cria barreira. Então, se você está nervoso ou nervosa, está bravo, está estressado, deixa para dar o feedback no outro dia. Nada como se diz, uma boa noite de sono. Não fale na hora, não fale besteira. Não fale, porque não vai ser bom para você e para o outro. Mas fale, quando você estiver bem com o outro, o que ocorreu com clareza e objetividade. Não fica rodeando também, não. Segundo, mostrar os impactos,
do fato, daquilo que aconteceu. Olha, esse erro, esse problema causa esse e esse impacto. Por quê? Porque a pessoa começa a ter consciência que não é só um erro, é um erro que ele tem impacto numa série de outras questões. E isso gera consciência de responsabilidade. O terceiro ponto é também, nesse momento, é começar a reconhecer na pessoa os pontos fortes. Mas aí eu não estou falando de feedback sanduíche, é reconhecer o seguinte: olha, você tem isso, esse ponto 2 aqui, que podem te ajudar a minimizar esse tipo de problema. Por que você não está usando isso? Vamos usar esses pontos fortes. E, por último, a pergunta fundamental. A maioria dos líderes para aqui, tá? Quando muito, vai reconhecer ali os pontos fortes. A maioria não faz essa pergunta, que eu falo que é a pergunta de ouro num processo de feedback. O que você pode fazer de diferente a partir de agora para melhorar? Entrega a pergunta para a pessoa. No início, ela vai falar que não sabe, não tem problema, pede para pensar e te trazer a solução depois. Se você ficar abaixou a cabeça, ok, olha, eu estou esperando a resposta. Dá tempo, mas a pessoa precisa trazer uma informação para você. Pode não ser a ideal, a solução ideal. Por quê? Porque senão você vai ficar num espaço paternalista, aonde você está dando resposta o tempo inteiro, a pessoa não cria autorresponsabilidade, você não ajuda ela a crescer, você não ajuda ela a desenvolver e não traz consciência para ela, que é a consciência que muda. E por último, o passo 7, treinar como fator de diferenciação. Coloquei aqui até a foto da King Ouro, isso aí é um treinamento da equipe de representantes comerciais, recente aí que a gente terminou, né? Uma empresa que investe fortemente aí no desenvolvimento, e isso cria uma diferenciação no negócio, porque quanto mais capacitado seu time, melhor ele vai estar preparado para atender, para cuidar do seu dinheiro, para atender as suas pessoas, para atender os seus clientes, para relacionar com o seu mercado. Então, gente, cuide desses pontos: clareza, direção, pertencimento, engajamento e desenvolvimento das pessoas. As empresas precisam dessa forma de gestores e equipes autônomos, pessoas proativas, dinâmicas, resilientes, autorresponsáveis, flexíveis e, principalmente, bons em relacionamento interpessoal. Eu estou encerrando aqui, quero agradecer, vou deixar uma frase aqui minha de reflexão para vocês. Muito obrigado a King Ouro, a todos que participaram, aos gestores, e desejo para vocês muito sucesso. Gestão de pessoas é ajudar cada membro da sua equipe no dia a dia a construir a sua melhor versão. Aqui ficam meus contatos, muito obrigada. Tá? O contato aqui do e-mail, do WhatsApp e da minha rede social, do Instagram, onde eu sou bem ativa lá. Vocês, se tiverem alguma pergunta também sobre o que nós tratamos hoje, eu faço questão, pode entrar ali no direct ou me mandar uma mensagem no WhatsApp, eu estou à disposição para esclarecer. É isso aí, muito obrigada e uma ótima noite para todos. Olha, eu não mudo aqui, Dirlene, dando mole. Minha amiga Dirlene, tudo bem? Que tudo. Beleza, hein? Sempre bom estar com você aqui, sempre bom escutar um pouco daquilo que você tem para dizer para a gente, que faz tudo muito sentido e é muito coerente. Obrigado demais. Eu queria agradecer a todos que estão nessa live conosco, nessa palestra da Dirlene, e queria fazer algumas observações, falar um pouquinho sobre uma campanha, Dirlene, que a gente está, e que é bem bacana, de doações, onde, olha que bacana, eu comentei em todas as lives, nós estamos fazendo uma arrecadação que vai ser distribuído para a ONG One by One,
e a ONG Amigos de Betânia, ASAB. São duas instituições que ajudam muito as pessoas. Eu conheço muito de perto a ONG One by One também, que é onde nós entregamos nossas arrecadações de tampinhas, de garrafas PET, de pastas de dente, tampinhas de caneta. Nós recolhemos também lacres de latinhas e a cada 700 garrafas com lacres de latinha ou 3,5 toneladas de tampinhas, nós conseguimos trocar, em média, por uma cadeira dessas de rodas que vão para as crianças especiais. E a gente, toda vez que vai lá, se emociona, e saber que está ajudando essas pessoas é bom demais. Dessa vez, nós estamos fazendo também essa arrecadação através do Pix, da chave Pix, efecol@kingouro.com.br. Tá? Qualquer das doações que forem feitas, o volume total de doações, a King Ouro vai dobrar esse volume, né? Nós vamos botar a mesma quantia e entregar esse valor que for arrecadado, entregaremos ele em dobro para essas instituições, para dividir para essas instituições. É uma conta corrente da King Ouro, chamada do Banco Itaú, da agência 0023, conta corrente 7483995. Mas o Pix é muito fácil, efecol@kingouro.com.br. E vamos postar nas nossas redes sociais uma prestação de contas. Essa conta ela está vazia, só recebendo arrecadações, e para que a gente preste conta sobre isso depois. Bacana demais, quem puder ajudar. Muito bom. Nós acreditamos muito em mexer também no social, que é uma das funções da empresa, né? A empresa precisa cuidar do social, do ambiente. Nós temos aqui a arrecadação de lâmpadas que estão sendo descartadas. Nós fazemos a reciclagem com uma outra instituição de uniformes que nós usamos. Nós, inclusive, estamos agora trocando de uniforme. Todos os uniformes vão ser arrecadados e vão para essas costureiras, que são quase, se não me engano, são 700 costureiras que estão nesse projeto, e também pegam esses panos, refazem roupas para outras pessoas. Então, nós temos aqui a luz solar. Então, a gente procura fazer o máximo que a gente pode. Vamos construir, no próximo ano, um novo CD, e ele vai ter tudo isso também, com captação para reutilização de água. É uma preocupação nossa em conseguir crescer e crescer estruturado, não impactando também o meio ambiente e melhorando a vida das pessoas e fazendo a nossa equipe interagir. Bacana, né, Dirlene? Muito, muito. Você Show. vive isso com a gente aqui, né? Sim. E eu vejo você também muito engajada em ajudar a gente. Agora a gente tem uma outra atividade, Dirlene. O que você vai trazer para a gente? Que você tem uma novidade que você ainda não falou e eu deixei para você. Eu fiquei focada aqui. Ao foco. Fiquei focada. Então, eu vou dar 5 livros, no qual eu sou uma das coautoras. Ele chama Treinamentos Comportamentais. São mais de 20 autores, cada um falando de um tema sobre comportamento de pessoas, né, dentro das organizações. Então, eu estou oferecendo 5 livros, já está aí com a galera do marketing. E também esse presente especial, que é uma assessoria comigo, uma sessão com análise usando o DISC. Então, eu aplico, né, mando para a pessoa o link do DISC. O DISC é um mapeamento de perfil, pessoal, maravilhoso. E aí você vai saber suas competências, você vai saber seu estilo de liderança, você vai saber como que você funciona, qual o seu perfil, para quê? Para você usar isso como força a seu favor versus, né, a sua missão aí. E eu dou uma sessão de devolutiva, uma assessoria de uma sessão online de 1 hora aí comigo. Então, você recebe o relatório do DISC, mais a sessão online comigo. Bacana demais. Podemos fazer, então? Olha só, Dirlene, a gente está usando aqui um discador, que é um discador que é gratuito. Vou mostrar aqui para vocês. Então, assim, que todo mundo tem acesso, para ficar também bem transparente. E deixa eu botar a nossa planilhazinha aqui.
Olha aqui. Olha aqui. Eu tenho aqui, ó, essas duas ferramentas aqui, tá? Uma vai ser que vai me assessorar para fazer o sorteio, é uma das diretrizes para que esteja aqui participando, é que o participante tem que escrever lá que está presente na feira. Então, as pessoas entram na live, participam lá e tem que colocar na observação lá no comentário que está presente na IFECOL. Ah, tá. E nós temos aqui 31, se não me engano, pessoas que fizeram o comentário, ok? Várias pessoas passaram, mas não colocaram o comentário. Eu não tenho como saber, eu tenho que identificar essas pessoas quando ela faz o comentário. Tem que ficar ligado e não pode esquecer. E eu vou lançar aqui no discador, Dirlene. Olha como é que funciona. Não sei se você já usou ele. Não. A gente vai abaixar aqui ó, essa plataforma de sorteios. E eu vou colocar aqui que eu quero 5 números que apareçam aqui. Tá. E eles são de 1 a 31. Vou acertar aqui e vou botar 31. Quero lembrar aos amigos que os participantes, eles são identificados aqui como clientes e aparece o nome da loja. Por isso, você vai ver também que existe mais de uma loja participante. E essa loja acaba aumentando as suas chances de ganhar, certo? Porque tem mais participantes daquela loja assistindo a nossa live. Agora, quando eu for apertar aqui, ó, realizar um novo sorteio, eu volto aqui para cima e vou mandar sortear, olha. E saíram esses números, eu vou mostrar quem são. Vou fazer um filtrozinho aqui, ó. O número 22. O número 15. Tenho o número 18. O número 29. E também o número 19. Eu vou fazer aquele lá separado do disque. Eu acho o disque tão importante que eu vou fazer um separado para o disque. Sim. Esse separado pode acontecer de sair para uma mesma pessoa, ok? Ok. Porque nós vamos fazer um separado aqui. E vamos sortear um outro também, porque saiu para uma representante nossa, que é a Cristiane Fagundes. Eu vou ter que fazer mais um sorteio. Então, fica combinado que no próximo sorteio, eu vou sortear 2 números. O primeiro, o mais baixo que sair, vai levar o livro da Dirlene. E o segundo, o número mais alto, ok? Não, acho que assim não fica justo, né? Como ele... Vamos pensar aqui, Dirlene, como não saiu dá uma representante... sortear 2 vezes? Sortear já de o livro... Não, olha só. Dá para ser bacana aqui, porque é o seguinte... Aqui aparece o primeiro e segundo sorteado, independente do número mais baixo ou mais alto. Então, a gente vai combinar. Tá. O primeiro sorteado fica com o livro e o segundo sorteado fica com o disque, tá bom? Ok. Então, a Cris vai me perdoar, ela está lá assistindo a live, mas a gente vai presentear um cliente nosso, tá ok? E saiu para Michele Afonso Campos, nossa querida Michele, da MCM. Vai saindo também para o Gustavo Almeida, saiu para a Informed Ferne, e para o Rubem Barros, Rubem, nosso cliente também, da Rede Construir, parceiraço nosso. Obrigado, Rubem, por estar presente. Beleza? Pessoal do marketing, todo mundo já tomou nota aqui. Nós vamos fazer... Pois não. Só falar isso. Em relação ao DISC, aí o ganhador entrar em contato com o marketing aí, deixar o celular... o WhatsApp ou entrar em contato comigo para eu poder agendar tudo, tá? 100%, deixa com a gente. Tá. Agora, então, vou botar aqui, ó, pessoal, 2 números, tá? Onde o primeiro ganha o livro e o segundo... Vão ser 31 de qualquer forma, onde o primeiro ganha o livro e o segundo aqui vai ganhar o acesso DISC. Que ferramenta maravilhosa. Ela serve para a vida, não é, Dirlene? Para a vida. Não é só uma questão profissional. Eu fiz com meus filhos agora para que eles descobrissem ou se encontrassem, inclusive, nas suas carreiras, entendessem os seus destinos. E, cara, a ferramenta é cara. Obrigado pelo sorteio, Dirlene, pelo oferecimento. Vamos lá, mais 2 números.
O primeiro ganha o livro. Acabou saindo por 22. Ó, nós estamos danados, hein? Vou ter que sortear de novo. É. Não teve jeito, vai ter que ser um separado. E o segundo, que ganhou acesso disco, vai ser o 23. Eu vou fazer logo o sorteio de mais um e vamos pegar o próximo livro. Está ficando claro aqui, o 23 ganhou o disco, ok? Sim. Vamos ver, hein? Será que vai bater Quem alguém? é esse sortudo, De novo? hein? Ah, não, olha lá. Saiu agora para o 16. Vamos ver quem é o amigo 16? E depois eu vou mostrar o 23, tá certo? O 16, o amigo 16, ganhou também o livro e se juntou a esses outros aqui. Patrícia. 16 foi a Patrícia Oliveira. Tá ok? Proclin Tenace. Obrigado pela participação. E agora o nosso número 23. Separadinho esse, que é a pessoa que ganhou o disque, que é a Danúbia Alves Domingues. Obrigado, Danúbia, você vai adorar. Isso aí, essa ferramenta eu fiz e, para mim, bateu 99%. Eu olhava, parecia coisa de mãe de Ná, né? É, as pessoas falam isso mesmo. É coisa de mãe de Ná. A ferramenta te mapeia, é sensacional. Nós temos também os vouchers de R$ 400, né? Olha que bacana. Nós temos 1.320 pessoas que participaram, que vão participar desse sorteio, porque elas visitaram o stand da Docol e elas vão participar desse sorteio. E no stand da HF passaram 1.606 pessoas. Nas 5 horas que foi o último sorteio, não foi? Tinha um número e agora já tem 58 novos. Eu até anotei aqui para não esquecer que de 5 horas para cá já passaram outras 58 pessoas, outras 58 visitantes no stand da HF. E também vai ter um sorteio de R$ 400. Beleza? Eu vou ao sorteio da Docol, hein? Vai ser nessa planilha aqui. E como eu falei, olha, fui lá no final, ó, 1.320. Se todos estiverem me acompanhando na tela, 1.320. Então, eu vou lançar aqui, ó. Vamos lançar uma em 1.320 possibilidades. Agora eu quero ver, hein? Quem ganhou esses R$ 400? O número 942 ganhou R$ 900 da Docol. Vamos ver quem é. Vamos ver quem é. Se sair algum de representante nosso, alguma coisa, é óbvio que a gente sorteia novamente. Saiu para materiais de construção Freitas, de Piabetá, do nosso representante Carvalho. Vou puxar aqui um pouquinho, ó. O pessoal já vai entrar em contato e avisar para o Carvalho que ele ganhou esses R$ 400, já vai gastar em Docol e já para completar um próximo cupomzinho para ele participar do sorteio dos prêmios principais, que é uma scooter elétrica amanhã, às 21 horas. Uma scooter elétrica e também 2 TVs de 55 polegadas. O próximo voucher da HF de R$ 400, nós vamos até o número 1.606, ok? Todos esses amarelos aqui são pessoas que entraram, são esses 58 que entraram de 5 horas da tarde para cá. Então, o pessoal vai entrando, por quê? Antes de fazer o sorteio da HF. Nós amanhã ainda teremos 6 vouchers de R$ 400. O pessoal está dando dinheiro, não é não, Dirlene? 6 vouchers de R$ 400, ó. Como diz na minha terra, que trem bom isso. Que trem bom, né? Às 16 horas a gente vai ter um voucher da Carborundo e um da HF. Às 18 horas nós vamos ter um da Amanco e outro da HF. E às 20 horas, um da Sher Williams e outro da HF, que o Elinho está nervoso. O bichão está... Ele está fazendo uns vídeos muito engraçados aí, que o pessoal deve estar curtindo demais aí. Eu vi, muito engraçado mesmo. É a cara do Elinho fazer isso, né? Bom demais. Então, vamos lá, ó. E Elinho, com certeza, está participando e está vendo lá a gente, ó. 1.606. Ia botar 20, ó. 1.606. Apenas um número marcado aqui em cima e nós vamos sortear
esse voucher do horário da HF de R$400, hein? Sorteando novo. Vamos que vamos. Saiu para o 909. O pessoal do 900 está dando sorte, hein? Quem é o 909? Vamos ver. 909, lá saiu para a liderança da Primavera Material de Construção do nosso representante Heitor. Bom demais, hein? Bom demais. Anotado aí, pessoal? 909, liderança. Parabéns ao povo da liderança da Primavera Materiais de Construção. Dirlene? Oi? Está pensando que acabou? A gente vai dar um tempinho e vai fazer pelo Insta. É isso, Gabi? Nós vamos fazer às 9 horas. Vamos fazer pelo Insta, ok? Nós vamos fazer aí pela plataforma do Instagram, como foi feito às 5 horas, um sorteio, aliás, 5 vouchers de R$250 e tem 1.296 pessoas participando. Caramba. Desses 1.296, eu quero lembrar o seguinte, já são pessoas e clientes, né, clientes que entraram em pelo menos 30 estandes dos 60 expositores. Eles já cumpriram essa regra e já visitaram 30 estandes, pelo menos. E eles vão participar desse sorteio às 9 horas. Bacana, né? É mais dinheiro aí Show. Também, Dirlene. Show. Muito bom. Vou voltar aqui com você para nossas considerações finais. E podemos voltar aqui, ó. Vitão, meu amigo, eu preciso da sua ajuda. Eu vou parar o share screen. Não consigo voltar para o Zoom, tá? Ok. Obrigado, então, Vitor. Show de bola. E aí, Dirlene, então? Beleza, né? Foi bacana? Muito Te bom. agradeço demais você estar com a gente e participar do sorteio aí. Deu sorte para quem ganhou, né? O disque, então, nem se fala. O disque tu arrebentou nessa daí. E a pessoa que ganhou... R$500, viu? Com a sessão. Mas vai ser maravilhoso. Danúbia? A Danúbia. Tenho certeza que ela vai amar. Quem é lojista? Ah, com certeza. Com certeza, é uma lojista. Tá? Tá ótimo. Helene, muito obrigado. Faça suas considerações aqui, que de nossa parte é só gratidão a você também. Muito obrigada mais uma vez, né? Só no coração, sempre. A parceria, eu falo que a parceria ela é um casamento, né? É como o povo fala, um casamento sem sexo. É um casamento sem sexo. E tem que ser, né, sempre compartilhando e bom para ambas as partes. E para mim é um prazer estar trazendo algo que mudou a minha forma de gerir, né, essa questão de saber lidar com a gente chamado ser humano. E trazer isso para dentro da realidade do negócio, do empreendedorismo, do dia a dia, e só tem assim, a agradecer mesmo. Muito obrigada. Eu te agradeço, e só quem te conhece sabe que você fala naquilo que você acredita. Sim. Então, eu te conheço e sei disso, te indico para qualquer lugar, porque a gente não é uma coisa de só simpatia que a empresa tem, né? Nós vimos resultado, né? Nós sabemos da sua seriedade e nós estamos juntos. Isso é importante. Gratidão. Obrigada. Tá bom? Gratidão. Um beijo, fiquem com Deus. Pessoal que está escutando, às 21 horas a gente volta lá pelo Instagram para fazer o sorteio dos 5 vouchers de R$250. Falta pouco, falta 30 minutos, daqui a pouco a gente está junto. Vou lá ver. Show. Um beijo. Beijo. Fica com Deus. Tchau.